Ainda bem que nem todo vídeo tem a obrigação de ser uma lição de vida ou de ter um fundamento, né? Ainda bem que alguns vídeos podem não ter pé nem cabeça. Essa é a vantagem de ter um canal, né? E aí assiste quem quer. Conversa, né? Dialoga com a gente quem quer. Em determinados momentos da vida da gente, a gente tem o costume de olhar para as pessoas e dizer uma frase que é bem célebre, né? Uma frase que todo mundo usa, que é a seguinte: todo mundo tem problema. E quando a gente fala todo mundo tem problema, a gente quer dizer assim: olha eu, olha Daniel, se conforma com a tua situação, porque mesmo aquelas pessoas que você supostamente admira ou que têm uma vida do jeito, do tipo, da forma que você gostaria de ter ou que te inspiram, de alguma maneira tem problema. Então, se conforme. E quando a gente vê que alguma coisa ruim aconteceu ou acontece com alguma dessas pessoas que a gente por alguma razão admira ou que por alguma razão vive em algo que nós por algum motivo acreditamos que deveríamos viver ou ter a oportunidade de viver, né, estão em algum lugar diferente, fazem alguma coisa diferente, a gente diz ufa, ainda bem. E isso é muito mais comum para quem vive nessas regiões de sertão, de interior profundo, de distância absoluta, de isolamento, como a gente por aqui, né? E é muito simples a gente admirar as pessoas, é muito simples, é muito fácil uma pessoa se tornar admirável. Se ela vive numa cidade que tem oportunidade de estudo para os seus filhos, maravilha. Você olha para a vida daquela pessoa e os teus olhos já brilham, né? Aquela pessoa vive numa cidade que tem uma indústria com 30, 40, 50, 60 empregos diretos. Você olha para aquela pessoa e os teus olhos já brilham. Você olha para uma pessoa que tem na sua cidade transporte público coletivo, cara, você olha para aquela pessoa e você pensa: quantas oportunidades essa pessoa tem, né? Mesmo, claro, tendo seus sofrimentos e tendo seus problemas na vida ali. Ou seja, as coisas que acompanham a realidade da gente, as coisas menores, mais simples, se tornam sim motivos de admiração. Cara, você olhar para uma pessoa que vive numa cidade que tem um cinema, que tem um shopping, que tem um teatro. Você mora numa cidade que tem uma pessoa vive num determinado lugar que tem uma ciclovia ou um lugar para caminhar, por exemplo, uma praça que tenha um lugar para caminhar adequado, um lago, qualquer coisa. Você já se admira com isso, né? E isso que a gente está falando são questões absolutamente genéricas, né? E coisas que nós aqui, nessa região, não temos. Não temos. Não temos. Isso a gente está falando de forma genérica, né? Coisas que fariam bem para todas as pessoas, que trariam cultura, que trariam lazer, que trariam saúde. Ok, asfalto na frente de casa, né? Que não more em um lugar que seja completamente esburacado, que você corre o risco do teu veículo, por exemplo, cair dentro de um buraco e precisar chamar um trator para desatolar. Buracos com mais de 1,5 m de diâmetro no centro da cidade. Mas ainda a gente está falando aquilo que é genérico, aquilo que é geral, aquilo que todo mundo quer, aquilo que todo mundo gosta. Mas às vezes a gente vê determinadas situações que são muito específicas, que são aqueles sonhos pequenininhos de cada um, né? Vou falar por mim, né, que sou cristão, né? Sou cristão. Falem aí o que falarem, principalmente quem não tem o que fazer. Quem me dera ter, por exemplo,
uma igreja legal, uma igreja bacana, né? Um grupo de amigos que eventualmente comungassem da minha mesma fé. Quando eu cheguei em Prudentópolis há 10 anos, Prudentópolis era considerado o Vaticano do Brasil, pelo grande número de igrejas católicas, igrejas romanas, né, que existem aqui, pela grande quantidade de uma população que é descendente de um determinado país aí. E uma coisa muito curiosa, a cor da minha pele fazia com que as pessoas que se aproximassem de mim, que se aproximavam de mim, isso há 10 anos, começassem a falar ucraniano entre si. Pessoas que estavam, por exemplo, na sala de espera de um consultório médico do pediatra. Quando viam um sujeito diferente, um sujeito que por alguma razão não era dali, não fazia parte daquilo, se afastavam 2 ou 3 cadeiras e começavam a falar o seu dialeto lá, a sua língua própria. Isso acontecia. Eu lembro uma ocasião em que a Sanepar, a empresa de saneamento, mandou no dia 15 de novembro, dia de feriado nacional, mandou uma empresa de terceirizados colocar ali o cavalete de água do lado de fora, né? Ele saiu de dentro das casas e a companhia de saneamento colocou na calçada, numa caixa de metal, e isso causou um determinado transtorno em muitas casas, e eu morava numa casa de aluguel. Nessa casa de aluguel que eu morava, era do lado da casa de um familiar do dono da casa que eu morava. E quando aquelas pessoas começaram a ver aquela movimentação dos terceirizados fazendo um trabalho que era sua obrigação, e sem a minha autorização, porque eu não havia autorizado, os donos da casa chamaram a polícia e disseram assim: olha, este escuro, né, eles têm um termo próprio, não sei se é chorne, dítico acho que é diabo, chorne é negro. Esse chorne, né, eles diziam assim, ele está estragando o meu patrimônio. E aí chegava a polícia no dia 15 de novembro, feriado, conversava com os terceirizados, eles explicavam que era uma obrigação que eles estavam cumprindo. E aí a polícia explicava para o pessoal. Mas isso depois de 1, 2 horas de uma gritaria sem fim, de ofensa sem fim. Eu saía para trabalhar, essas pessoas se reuniam em volta da minha esposa e diziam assim, minha esposa loira, alemã, né? Filha, por que você sujou teu sangue? E quando eu voltava para casa, todas as portas e janelas estavam fechadas, as pessoas não saíam nem no portão, porque o chorne estava saindo. Foi triste isso, foi muito complicado, né? A ponto de atravessarem a rua quando o chorne estava passando, ou aquela que sujou o sangue, casando com um chorne, atravessava a rua. Isso acontecia, gente, há menos de 10 anos atrás. Minha mulher um dia pode contar para vocês como é viver isso, né, de pessoas falando outro idioma, outro dialeto, atravessarem a rua numa cidade no interior do Brasil. Isso acontece, isso aconteceu comigo. E aí a gente começa realmente a desejar sair fora, né? Mas quem tem filho prioriza o trabalho, quem tem filho prioriza a renda, quem tem filho acaba se calando para essas coisas que acontecem. E a idade vai chegando também, você já não encontra mais trabalho, você já não encontra, os teus filhos vão criando raízes, vão fazendo amizade, né? A mentalidade da população vai mudando, as pessoas com quem você começa a se relacionar têm outras ideias, agem diferente, começam a ver que de fato você ser diferente, não ser tão branco quanto eles esperavam, não significa absolutamente nada. E hoje eu vi a minha mulher assistindo um culto
no celular de uma cidade próxima aqui de Guarapuava. E na telinha do celular a mulher falava assim: por que você acha que Jesus te esqueceu? Por que você acha que Jesus te esqueceu? Porque o lugar em que você vive não é do jeito que você sonhou? Porque as coisas no lugar em que você está são diferentes daquela que você gostaria que fosse? Porque faz 10 anos que você está aí e as tuas orações para ser tirado desse lugar ainda não foram atendidas? Pois é, pode ser que esse mesmo Jesus que você acredita que te esqueceu tenha te colocado aí e tem um projeto para você nesse lugar que ele colocou você. Aí eu não sei o que dizer, eu não sei se... Aí foi isso que a moça disse, a moça que estava falando no culto do celular, né? É claro que a gente pode ouvir isso e dizer assim, olha, mais um motivo para me conformar, mais um motivo para aceitar, para continuar e muitas vezes até mesmo para a gente se conformar mesmo, né? Abaixar a bola e começar a aceitar as coisas como elas são. Mas mas de uma coisa me serviu ter ouvido o que essa mulher falou. Mesmo desejando do fundo do meu coração ter um dia a oportunidade de viver em outros lugares, ter outras oportunidades, etc. Que independente de ter sido Deus ou não, que tenha me trazido ou me mantido aqui, acho que a minha obrigação é fazer o meu melhor, né? A minha obrigação é dar o melhor de mim nas relações que eu estabeleço. A minha obrigação é transformar o dia a dia das pessoas que têm a oportunidade de cruzar comigo num mundo um pouco melhor. Porque se as pessoas olham para mim e veem em mim um chorne, ou veem em mim o dítico, né? Que é o próprio diabo, é o conceito de diabo em ucraniano, que elas tenham a oportunidade de ver que eu sou tão gente, igual qualquer um que tenha olhos azuis, que seja branco, que tenha seus cabelos lisos, né? E que eu possa fazer a diferença, seja ela qual for, na vida dessas pessoas. Às vezes chorando e gemendo, às vezes reclamando para burro, cheio de vontade de colocar a viola no saco e carpir o trecho, como se diz aqui na minha região. Mas se é aqui que eu tô, ou se é aqui que eu fui posto, que Deus, que a vida, né, me deem a oportunidade de fazer a minha vida um pouquinho menos dolorida, menos dolorosa, e fazer a vida de quem ficar perto de mim um pouquinho melhor. Tá bom? Queria só dividir hoje esse momento da minha história que foi muito triste e marca até hoje, sabe? Marca. Você vê um filho pequenininho, como era a minha menina, que hoje tem 11. Tinha 2 na época que nós viemos embora. Esticar os bracinhos para as pessoas na rua, num caixa de supermercado, e as pessoas não pegarem por ser filha de um forasteiro. Tem um termo que a turma usa aqui que chama assim, nachiliute, que diz que é gente nossa, né? Tem até algumas coisas comerciais que tem esse nome, nachiliute, gente nossa. E quando você não é gente nossa, para essa população pelo menos, que é fugitiva de guerra, que deveria, como foi acolhida no Brasil, quem sabe poderia ter os braços um pouquinho mais abertos para quem vem de fora, para as ideias novas, né?
Não sei, não sei. Eu sou descendente de pessoas que fugiram da guerra. Eu sou descendente de pessoas que fugiram dos portugueses. Eu sou descendente de pessoas que foram escravizadas. Eu sou descendente de pessoas que apanharam. Eu sou descendente de pessoas que foram penduradas pelas suas costelas. A nossa história é triste, né? Acho que ninguém tem uma, digamos assim, uma ascendência que possa ser considerada superior ou melhor a de quem quer que seja, né? A ascendência do povo brasileiro é de um povo de luta, de um povo sofrido, né? Eu acho que a gente tem que aprender a abraçar e dar o melhor da gente. E a gente vê uma criança pequenininha de 1 ano, começando a andar, esticando o bracinho para dar um abraço ou para ser tomada no colo por uma pessoa numa fila de mercado ou numa fila de banco. E as pessoas virarem a cara porque ela não é naxilhuda e porque ela não é gente nossa, entristece sim, né? Entristece. Mas, quem sabe, cada um à sua maneira possa fazer a diferença. Um abraço.